Olá, boa tarde. A primeira página de hoje vai falar do mercado de mão de obra doméstica, uma atividade cujos salários vêm crescendo e a oferta diminuindo. Vamos ver por quê e como empreender nesse setor. Acompanhe. Um ano depois da efetivação pelo Congresso da Emenda Constitucional das Domésticas, o mercado de trabalho para a categoria se revela aquecido e valorizado. Ainda que não estejam regulamentadas as questões do Fundo de Garantia e do Seguro-Desemprego, em vez da informalidade, o que se vê é o emprego com carteira assinada, também via empresas de prestação de serviços domiciliares. Dados do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação dão conta do aumento da procura por serviços de limpeza oferecidos pelas firmas do setor, com crescimento de 25% ano passado em relação ao período anterior. De acordo com o IBGE, no entanto, o setor vive tendência de esvaziamento. Em dezembro de 2009, eram mais de 1,7 milhão de empregados entre domésticas, cuidadores, babás e caseiros. Ano passado, esse número caiu para 1,3 milhão de trabalhadores. Em 2013, 133 mil empregadas deixaram de trabalhar nas casas do país. Em compensação, houve crescimento dos salários. Para nos ajudar a entender as especificidades desse mercado tão importante para muitos e também de empreendedorismo, convidamos as empresárias Renata Helena Guimarães e Viviane Alexander, sócias da Tulipa Serviços Domésticos. Bem-vindas! Eu vou começar com uma pergunta para ambos, só não pode falar junto. Como é que foi que uma consultora de investimentos e uma proprietária de loja de brinquedos, no passado, decidiram unir forças e criar uma agenda de empregos domésticos? Vamos começar por você, Epa. Tá bom. Bem, foi através de uma amizade, uma grande amizade, que sempre falamos sobre negócios, centro de investimento, na antiga loja da Viviane também. E de repente a gente se viu assim, recomendando muitas pessoas a amigos, e sempre conversávamos sobre a mesma questão. Ou seja, com quem você recomendou, da onde era, e nossa, a Joana está precisando de X, a Marina está precisando de Y, o que a gente pode fazer? Ah, bom, liga aqui e tal. E aí, de repente, a gente vislumbrou uma oportunidade, exatamente para melhorar esse lado, ajudar os amigos inicialmente e, posteriormente, dar uma segurança maior a eles. Eu acho que eu diria que partiu de amigos para amigos. Viviane, você ainda tem a loja de brinquedos? Não. Faz um tempo que não. Agora eu me dedico exclusivamente à agência. Comecei sozinha, a ideia partiu da Renata, onde ela chegou para mim e falou: olha, o que você acha? Porque eu sempre estava indicando também. Gostei da ideia e fiz as caras, digamos assim. E a coisa foi caminhando. Foi dando certo? Foi dando certo, começaram a pedir, parente, vizinho, amigas. E agora, um tempo atrás, a Renata resolveu se unir. Não foi falta de convite, porque no início eu falei, não, sozinha, né? Vamos, Renata. E aí chegou uma hora que ela falou, não, vamos e estamos juntas, né? Foi por serem mães e trabalharem fora que vocês sentiram essa necessidade na pele de ter uma auxiliar confiável? Como é que vocês mais buscavam num auxiliar? Alguém que desse para confiar. Que você pudesse deixar seu filho em casa, voltar ele estar lá, cuidado, alimentado. E era isso que a gente queria pra gente, então com certeza tem muitas pessoas precisando disso também. E foi a partir daí, né, Renata? Foi. Mas, Renata, é gente que tem filho que mais precisa, ou qual é o perfil, ou são vários perfis? São vários, mas o principal hoje, a principal carência é aquela mulher que trabalha fora, que divide com o marido o trabalho e que tem filhos que ficam uma parte ou inteiro, o período inteiro em casa. E eu continuo com o meu mercado, minha consultoria de investimentos, inclusive trabalho junto com o meu marido, mas tenho 2 filhos que precisam de atenção. Então, isso é muito comum no mercado. A Viviane também, mesmo depois da loja, trabalhou também com consultoria financeira
E tinha que deixar a filhinha dela, que é da mesma idade que a minha, mais velha, que foi assim que a gente se conheceu, inclusive. Na escolinha das crianças? Não, numa aula para primeiros cuidados de bebês. Uma aula para grávida. Para grávida, é. Marinheiras de primeira viagem. Exatamente. Foi aí que a gente se conheceu. E aí, que da nossa primeira filha, já tem mais de 6 anos. Então, Já tem muito mais filha na história, não? mais um. Eu ainda não. Sua contribuição ao mundo fica nessa. Tá ok. Não, ainda precisa povoar um pouquinho mais o mundo. E a necessidade maior, como a Viviane falou, de cuidados com a criança. Tá? Isso diz respeito a tanto domésticas quanto a babás. Tá? É óbvio que os outros itens motoristas, a gente trabalha também com a parte de recepcionistas hoje, é algo pior, porque tem aquela amiga que tem a dona de uma loja que precisa de uma boa vendedora, uma boa gerente de um salão de beleza. Então, assim, está ampliando por causa do nosso network, mas a principal é a criança. Para a gente é assim, quando o cliente chega até a agência, eu tenho um filho. Então, para a gente é como se acendesse uma luzinha. Olha, tem filho, não que a gente não tenha cuidado com os outros, mas quando tem a criança é um cuidado maior. Porque uma criança que vai estar ali sob cuidado de outra pessoa, que a mãe não vai estar presente, então precisa de um cuidado maior. É claro, quando é uma pessoa sozinha, a gente tenha cuidado, mas não é todo esse. Quando tem criança, cachorro, idoso, então é um cuidado maior, é uma responsabilidade maior. A gente olha com mais carinho, digamos assim, porque precisa, né? Precisa. São crianças. Você legislou em causa própria, ou seja, você fez a seleção para você mesma? Digamos que sim. Para mim, assim, mesmo que eu não contrate uma babá, se tem uma doméstica para minha casa, eu já pergunto, olha, você gosta de criança? Mais ou menos, então para mim já não serve para aquela casa que tem, não quer dizer que não serve para a doméstica, não serve para aquela casa que tem criança, por quê? Porque mesmo que não seja para cuidar da criança, preciso ter alguém que goste de criança. E nem todo mundo é obrigado a dizer que gosta, às vezes que você gosta, mas você não gosta de cuidar. Então, eu gosto de trabalhar numa casa, mas eu gosto de fazer faxina. Eu gosto de trabalhar numa casa, mas eu gosto de cuidar de um idoso. Então, a gente seleciona é como se fosse um quebra-cabeça. Você gosta de criança? Então, tá bom, uma casa com criança. Você não gosta? Então, uma casa que tem um animal ou uma casa de um solteiro. E, assim, é um quebra-cabeça, digamos assim, né? Renata, o que uma mãe pede para vocês quando ela quer uma auxiliar para cuidar, não só de babá, mas digamos uma babá e depois digamos uma doméstica, serviços gerais? Luiz, a primeira coisa que a dona de casa ou a cliente pede é uma pessoa de confiança. É a primeira coisa. E obviamente, como a Viviane colocou, que gosta de crianças e que saiba cuidar da casa. Mas a principal preocupação hoje em dia é alguém de confiança. Porque a gente abre literalmente a porta de casa para, inicialmente, um estranho. Né? É óbvio que a relação depois depende das duas partes, né? Tanto da patroa quanto da empregada. Mas é a confiança hoje em dia. Adentrar no lar é uma coisa muito valiosa. Né? Então, vendo isso, reportando de novo por que a gente começou com esse trabalho, a gente fala, a gente recomenda as pessoas, a gente indica as pessoas. Na verdade, a gente indicava a pessoa. Hoje, através do Tulipa, a gente recomenda, porque a gente investiga, é diferente. A gente entrevista, a gente vai a fundo para conhecer aquela pessoa, quais as expectativas dela também, do candidato em relação ao emprego e vice-versa. Então, esse é um trabalho sumamente sumário, assim, genuíno, que precisa da confiança dos dois lados, em especial de quem está recebendo a pessoa. O que vocês checam nessa candidata a trabalhar no lar? Porque eu fico imaginando, com a falta de segurança que a gente tem hoje, ela pode ser a primeira pessoa a abrir a porta para um terceiro. Né? Sim. Isso, por exemplo, antecedentes criminais. A primeira coisa, a partir do momento que ela entrou na agência, já leva o antecedentes criminais. RG, CPF, comprovante de residência, referências, que eu acho que é uma das coisas mais importantes é referência. Não só referência de onde ela já trabalhou, referência se tem amigos, se tem parentes,
dar o telefone fixo, que é muito importante. O que às vezes é raro ter o telefone fixo, mas um comprovante de residência do parente tem. Ah, eu tenho uma tia que trabalha em tal lugar há tantos anos. Ok, pra gente também serve. Então, o que mais, Renata, que eu estou esquecendo? Eu acho que é basicamente isso, principalmente as referências. Eu acho que vocês... Que tipo de entrevista? O que vocês conversam com essa pessoa, essa candidata? Sim, conversamos e fazemos simulações de situações. Por exemplo, o que você faria se acontecesse isso? Tá? Se a criança se comporta assim, o que você faz? Porque primeiro a gente quer sentir o que ela faria, mesmo do jeitinho dela, da forma como ela fale, da forma simples que ela fale. E depois a gente procura dar um mini treinamento adequado aonde ela vai se ocupar, né, ao futuro emprego dela. Então, olha, ela tem 2 filhos, ela gosta da comida assim, a gente trabalha no mercado também de judeus, a Viviane é de uma família, tem uma família, uma tradição judaica, então a gente existem especificidades, regras. O kasher, não é? Por exemplo, e ela é bem kosher, depende da pronúncia. Duas pronúncias. Do entrevistador. E assim, a gente faz uma adequação ao trabalho dela, mas para ela, na hora, a gente quer sentir o que ela sente, como ela se comportaria em determinadas situações. Então, isso é básico. Checamos isso com as referências, como a Viviane colocou, em especial com pessoas que conhecem ela. A gente tem esse trabalho de ligar. Acho que eu ia perguntar, vocês ligam para essas referências? Com certeza. Ligamos e somos muito criteriosos em relação a isso, muito chatos até. Pedimos não só de onde ela trabalhou, mas, de, como a Viviane colocou, de amigos, de pessoas que trabalham em situações semelhantes, para saber. Porque sempre, se transponder alguma coisa, uma hora, numa dessas aparece. Meu marido sempre brinca que eu tenho faro detetive, então eu realmente... Mas é bom, né? Porque se não passa pelo seu crivo, você não vai recomendar para ninguém, Não, com certeza não. Na verdade, a nossa entrevista com elas é basicamente uma conversa, um grande bate-papo, que ali, às vezes a gente até troca experiências, porque somos mães, elas também são mães, então... acaba trocando experiência, porque nisso fica uma coisa mais descontraída, você acaba vendo como a pessoa, claro, não é 100%, mas uma parte de como a pessoa lida com isso no dia a dia. Às vezes numa conversa, falando de criança, dá para sentir como você fala de uma criança. Falando do idoso, dá para sentir como ela fala. Ah, não tenho paciência, ou tenho. Então, tem muito isso. Às vezes, quando fala de comida, aquela que gosta de cozinhar já fala, olha, tal receita, já te dá uma receita e você já retribui com outra e acaba virando um bate-papo. E é bem comum, às vezes, as empregadas terem o nosso telefone celular que falam com a gente direto. E acho que é assim, né, que a gente acaba... O que eu considero importante para elas, em especial as candidatas, né, ao emprego, aos empregos, é que elas se sintam bem. Porque existe uma coisa, um medo muito grande, isso a gente percebeu ao longo do tempo, da nossa vida como dona de casa, e em especial com a Tulipa, a Viviane com um pouco mais tempo que eu, que elas já chegam, a boa parte, não vou dizer todas, mas com receio de que o que vão querer de mim, o que querem exigir. Ainda, essa lei é muito recente, né? Então, assim, ainda existe um medo muito grande, principalmente das candidatas. Então, a gente tenta falar, olha, a gente quer o melhor para você e o melhor para o nosso cliente. Então, a gente não está aqui para te impor nada, a gente está aqui para te conhecer. Então, elas, como a Viviane colocou, elas acabam sendo parceiras. E que tipo de questionamentos vocês fazem com as contratantes? Perfeito. Nós fazemos um checklist, digamos assim, um levantamento de dados, no qual a gente pergunta horário de entrada, horário de saída, obviamente o valor da remuneração, o que vai fazer, o que ela quer, se a ficha da Tulipa ela é bem completa, se faz mercado, se quer que a pessoa faça mercado, cuide de cachorro, passeio, né, com as crianças, como quer ser tratado, senhor, senhora, ou não faz questão. Porque tem pessoas que é importante, outras que não fazem questão, outras que não gostam, então é mais para conhecer mesmo. Tanto que a gente acompanha na entrevista com o patrão também, então, mais para intermediar.
Porque, às vezes, na entrevista, a profissional fala pra gente o que ela quer, chega na entrevista com o patrão, ela não tem, não sei se é coragem, talvez seja isso, de dizer o que ela realmente quer. Então, a gente vai ficar lá para intermediar. O que você acha se for assim? Olha, porque você me disse que prefere assim. Ah, então, o salário você tinha falado que você queria tanto, agora você está aceitando menos. E a gente faz isso também pensando em tudo, porque depois tem a reposição. Então, a gente quer que a profissional fique feliz com a vaga. E a patroa também. Então, acho que é uns dois lados, né? Para ver o que O que vocês poderiam dizer que a Tulipa tem de diferente do que existe no mercado? A Tulipa trata cada caso, digamos assim, individualmente. Mas quando eu falo individualmente, é individualmente completamente. Nós fazemos esse checklist, não é uma coisa fria, a gente liga, dependendo da situação, a gente vai até a futura patroa, né, a cliente, fazer essa abordagem pessoalmente. Antes da entrevista. Antes da entrevista. Depois, checamos, como eu falei, essas referências com amigos, que é uma coisa que não se costuma muito fazer, normalmente só se liga para os antigos empregos. E levamos a pessoa pessoalmente àquela que se adequa àquele perfil pessoalmente e acompanhamos a entrevista. Além de checar todas as referências, mas isso é um básico que o mercado também faz. Então, o grande diferencial, que é o que a gente se propôs, é fazer essa coisa assim, individual. Tanto que a gente sempre fala, a gente quer ser uma boutique, não um magazine. Mas a gente quer ser uma... volume. Isso, mas a gente quer uma boutique bem feita, aquela roupa sob medida, aquela, meu sonho é ter um vestido assim, com esse detalhe. Então a gente quer fazer isso para um serviço doméstico, que foi a nossa principal proposta. Então é um diferencial mesmo. São duas pessoas que trabalham fora, duas, digamos assim, donas de casa, que se propuseram a fazer o que eu queria, como eu queria ser atendido. Eu queria ser atendido assim, dessa forma bem peculiar. Então é isso que a gente procura fazer. O que encorajou vocês a abrir a Tulipa foi o índice de sucesso com as amigas, com vocês mesmos? Teve muito sucesso, algum insucesso, alguma história que ajudasse a fazer aumentar o nível de exigência? Enfim, conta pra gente. Eu acho assim, nós tivemos, como eu trabalho também com essa questão do investimento, sempre, Renata, você conhece e tal. Eu tive muito sucesso em recomendar as pessoas. E foi assim que eu falei, Viviane, as pessoas sempre me perguntam, e a gente está trocando ideias sobre essa questão de empregados. Por que a gente não pode fazer uma coisa diferenciada? E ela falou, beleza, começou a fazer. Eu já fiquei um pouco mais, meu Deus, ela começou mas mesmo. Mas dando opinião, assim, ela sempre dava. Sim, e sempre recomendei a ela, né? As pessoas que... Hoje em dia é muito comum as amigas publicarem no Facebook que estão precisando de alguém assim, assim, assim. Eu pegava aquele Hoje link... mesmo eu vi uma. Então, por favor, manda pra gente. Você está precisando que durma no emprego, então vou mandar pra você. Pode mandar. Por sinal, dormir no emprego é peça rara hoje, difícil, muito né? difícil. Então, foi um índice de... recomendar aqui e ali, e o que me motivou a entrar de fato na sociedade, que eu só lancei a ideia e ela efetivou, foi o índice de recomendação que eu tinha. Eu percebi que, eu não sei falar quantos, mas em pouco tempo eu recomendei bastante pessoas, cunhadas, né? É bom até que ela resolveu os problemas da cunhada. Efetivação é um índice muito grande de sucesso, a Tulipa, inclusive. Falei, poxa, por que não? Então, eu que pensei nisso e ela desenvolveu tão bem esse trabalho, né? Por que não unir forças? Então... Dá para fazer negócio com amigas? Porque vocês começaram amigas, agora mexe com investimento, nós já vamos conversar. Fique claro que eu cuido do dinheiro, então, brincadeira. Mas dá. Você fica com dinheiro, ela do trabalho. Pois é, basicamente isso, né? Não, dá sim, com certeza. A gente se dá bem, às vezes... Quebra o pau? Não muito, já aconteceu hoje em dia. Aí quando ela vem falar alguma coisa, de novo, não. A gente sempre se resolve bem, nada que um bom café não resolva, né? Então, a gente... Ô, Renato, o que você começou com, de repente, uma babá ou uma doméstica? Que leque vocês têm hoje por conta dessas demandas? Então, nós temos tudo que se diz a serviços domésticos, tá? Motoristas, caseiros, domésticos, babás, diaristas, né? Muitas pessoas preferem, inclusive depois da lei, diaristas, auxiliares.
Aí começou a abrir. Tem uma amiga que tem um restaurante. Então, na época, eu já recomendei a Viviane para conseguir um ajudante de cozinha. E aí, de repente, ela tem em família pessoas que têm lojas, então vendedoras de lojas. Agora que a gente foi num salão, sabe que a gente tem uma agência, querem uma recepcionista. Então, a gente percebeu que o nicho, da onde a gente frequenta e sabe disso, a gente estava um dia tomando café num restaurante árabe, que fica perto da agência, e a gente entregou um folhetinho, olha, só para avisar que a gente está aqui sempre, nós somos da agência. E ela, meu Deus, precisamos de um cuidador de idoso para o meu pai, que tem Alzheimer. Então, assim, a coisa foi. Aliás, o cuidador deve ser um mercado super promissor, porque a população está envelhecendo. Né? Demais. E não é barato, porque eles têm turnos de 8 horas, não é? Uma coisa assim. Também depende muito da casa, né? Então, se você quiser 24 horas, tem que ter 3. Tem até mais, era o caso dessa, acho que tinha 4. Isso. Então, nossa, uma brincadeira aí de quanto? 25 mil reais? Por mês, sem dúvida. Sem dúvida. Melhor pôr uma casa de bem-estar para não falar outro nome. Isso é para rico. É que em casa é diferente, tá cuidado, você quer ficar perto da família, então acho que... Mas você falou bem, é um mercado que só vai crescer por conta da necessidade. As pessoas estão envelhecendo, estão precisando de cuidados, porque muitas vezes tem doenças que comprometem, né, o funcionamento das pernas, do cérebro, enfim, e precisam mesmo. Esses cuidadores de idosos, inclusive, são pessoas que, uma doméstica para uma criança é uma de confiança, um cuidador de idoso, então, né, que exige, inclusive, trabalho físico, né, carregar peso, né. Em geral são o quê? Enfermeiros são que aproveitam a folga, alguma coisa também, assim? Também, mas tem os que não são enfermeiros, que fizeram um curso de cuidador e depende muito da necessidade do idoso. O que essas novas exigências legais modificaram a oferta de trabalho, encareceram a mão de obra? O que vocês estão sentindo? Eu acho que depois das leis, começaram a contratar mais faxineiras, né? Então, tem família que contrata uma faxineira 2 vezes na semana, porque ainda não é obrigatório registrar 2 vezes na semana. Então, contratam 2 a 3 faxineiras para não ter o vínculo. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que mudou. Passou de 2 dias, a mesma pessoa é considerado tem que registrar. Mas é uma boa saída essa, né? Uma semana uma semana outra semana B, é isso? Ou então... Mas você paga mais por isso, claro. Lógico. É diferente você ter uma mensalista, que você vai ter um salário. Se você fizer na ponta do lápis, dá mais. Você uma faxineira 2 vezes na semana, você vai pagar bem mais. Depende de cada um, né? Depende da necessidade de cada um. Também tem aqueles patrões que pensam no futuro da empregada, que ela vai querer se aposentar e ela só vai conseguir isso através do registro na carteira. Então, tem isso também. E o salário aumentou, eu acredito que por conta da diminuição da oferta. Porque, exato. Porque a empregada, hoje, que vai trabalhar como doméstica, muitas vezes ela prefere a diária, porque como foi falado, ela se soma, óbvio, se ela tiver os dias preenchidos, ela ganha mais. Então, existe uma concorrência muito grande. Eu vou ser diarista. Ganha mais, mas pega mais no pesado. Pega mais no pesado, sem dúvida nenhuma. É que isso que a gente quer resgatar no nosso mundinho, assim, no nosso pequeno da Tulipa, essa questão como esse trabalho é valioso. Não foi por causa... A lei veio para ajudar. Né? Ao contrário que muitas pessoas inicialmente se assustaram, a lei veio para colocar uma regra, uma lei, numa coisa que era, muitas vezes, a Deus dará, assim, é como o patrão quiser, e não é assim. Então isso veio também para ajudar. Vamos tentar falar em faixas, né, de valores, mas eu sei que tem a classe A, pode pagar um pouco mais, sim, a classe média e tal, mas valores médios de mercado, quanto ganha hoje? Vai demandar hoje uma doméstica? De segunda a sexta, carga horária de 8 horas, a partir de 1.200, 1.300, para um apartamento 130, 140 metros quadrados, sem criança. Com criança já vai um pouco mais. Então,
acho Com que festinha 1, 2 festinhas, vai aumentando o negócio, é isso? mesmo que elas não cuidem diretamente da criança. Então, ela já pergunta, tem criança? Ah, tem, então... Se tem criança, Porque tem... produz mais roupa, para Mais lavar. roupa, mais É. bagunça, nós sabemos, né? É. Mais bagunça, então tem isso. Se tem criança, tem babá, aí continua nessa faixa que foi falada, tá? Se não, sobe para quanto? Uns 1.500? 1.500. Mas depende muito também do que a profissional oferece. Lógico. Porque nós temos profissionais que têm cursos, que têm experiência, que têm jeito, que têm vontade, que gostam do que faz. Isso tudo vai contar no salário dela. E eu acredito que hoje os patrões estão valorizando muito isso. Assim. Uma cozinheira, por exemplo. Uma cozinheira a partir de 1.700. Assim. Para ficar 8 horas também, de segunda a sexta. Sábado, domingo livre? Se não tem que pagar hora extra. No sábado ainda entra É. algumas horinhas, são 44 horas semanais. Então, sábado, Até meio-dia, né? se não me falha a memória, são 44 Vou falar para mim é que ela está ganhando sábado livre já É. faz tempo. Então, É que- bolo. A grande maioria das pessoas hoje prefere só até sexta-feira, tá? Mesmo que tenha um sábado até meio-dia, prefere só até sexta. O que agrada muito o outro lado, né, das domésticas, porque a grande maioria não quer trabalhar sábado, porque faz curso, porque tem família, né, porque tem uma necessidade pessoal. A gente entende isso, né? Então, casando esses dois pontos, a coisa anda. Até isso é um ponto que na entrevista com a empregada e a patroa, no caso, a gente sugere. Às vezes a patroa fala, olha, às vezes a patroa está acostumada com a antiga funcionária que podia ficar de segunda a segunda trabalhando e as coisas mudaram, né? Eu acho que as pessoas querem estudar, querem ficar mais com a família. Então quando ela fala, olha, a gente sugere assim, olha, não quer uma folguista? Aí você trabalha, a funcionária trabalha de segunda a sexta e uma folguista, cada 15 dias. Porque fica bom para todo mundo, né? Para a patroa, para a empregada, e todo mundo fica feliz. Então, tem gente que aceita, tem gente que não aceita. A gente só sugere, né? Então, Aliás, a escravidão já foi abolida há algum tempo, né? Já. Eu, por exemplo, descobri que eu era escravo de doméstico quando eu tinha para dormir. é No mesmo? momento que minha mulher e eu optamos por não ter para dormir, é uma maravilha. Primeiro você pode até desfilar, Claro. se quiser, não é? Questão de liberdade, de carga horária, come menos, vai assalta menos a geladeira. No meu caso, eu sempre, antes de ter filho, então, acabou o serviço, vai para casa. Você fala, olha, acabou, vai para casa. Com o tempo, eu fui aprendendo que isso não é legal. Você tem que ter horário para entrar e horário para sair. Porque você fica sendo boazinha, terminou, vai embora. Então, eu acho que é do ser humano, olha, então se eu terminei hoje às 2 da tarde, amanhã eu vou terminar 1. Depois amanhã eu vou fazer mais rápido para terminar Mas aí meio-dia. começa a matar. E a coisa não também. fica tão assim. Então eu já perdi experiência própria, já perdi um profissional muito bacana por erro meu. Eu acho que às vezes a gente erra tentando, achando que está fazendo uma coisa legal. E a gente não tá sendo profissional, né? Quando a gente fala, olha, faz isso, acabou, vai embora. Não sei, não, eu acho que assim, entrou às 8, chegou meio-dia, você tem a sua hora de almoço, 5 da tarde casa. Então, se foi esse o meu combinado que está lá no contrato que eu fiz no começo do mês, que eu faço. Na minha casa eu faço. Então, eu acho que tem que ser cumprido dos dois lados. E essa é uma das razões que a gente vai na entrevista, porque quando a patroa conversou comigo pela primeira vez, a gente perguntou o que ela quer. Então, eu acho que é muito importante a patroa saber o que você quer do profissional. Eu quero isso, tá? A gente perguntou para o profissional, você faz isso, você está disposta a isso? Estou. Então, chegou na entrevista, se um dos dois lados não cumpriu com o que falou, a gente já olha, não era assim, não foi isso que você me pediu, para ficar uma coisa bacana para todo mundo. Então, acho que às vezes as pessoas se perdem um pouco naquilo que... Vocês fazem contrato, não só com a mão de obra que vocês fazem, contrato vocês sugerem da patroa com a empregada, o contrato de... A gente Nós sugere. só sugerimos, Isso. nós não temos nenhum contrato com a Mas empregada. a nova lei não exige que se assine um contrato, até por segurança da Sim, patroa? eu acho que sempre existiu, né? O Sim. contrato. Mas isso ninguém nunca fazia, né? Eu Não. sempre fiz. Você fez alguma vez na vida? Não, nunca fiz. Eu sempre fiz e sempre briguei com quem não faz. Isso. Ela é casada com, né? Então, ela entende mais. Por isso que ela está tentando fazer ao contrário, né? Apesar da casa ao contrário, eu sempre fiz Você que é contrato. segura. Digamos que sim. Eu gosto de contrato, eu acho que é certo para os dois lados. Então, eu prometi, eu vou cumprir.
Tanto que já antes da agência de contratar a empregada, chega para mim, olha, porque em tal casa eu era tratada como filha. Eu já vou brincando, não, na minha casa não, aqui você é tratada como profissional. Prometi que eu vou pagar seu salário até o 5º dia útil do mês? Pagarei. Prometi que eu vou pagar seu vale de transporte? Pagarei. Mas não espere que eu te trate como filho, porque filho a gente dá bronca, filho a gente, enfim. Sim. Então, eu acho que a partir do momento que todo mundo tratar como profissional os dois lados, tanto a patroa vê a profissional como realmente ela é uma profissional, e a profissional vê a patroa como uma pessoa que emprega, a pessoa que paga seu salário, acho que tudo fica bacana, né? Renato, quais são os principais problemas, tanto do lado da patroa quanto do lado do funcionário, Sim. que vocês veem aí no dia a dia? Quais são as principais reclamações, né? Porque chegam para você dos dois lados, Sem dúvida, sem dúvida. Quanto às empregadas, as domésticas, as principais reclamações é o excesso de trabalho, né? A carga de trabalho é grande. A patroa quer que faça tudo em pouco tempo e ainda dê conta da casa inteira e fazer serviços até que não foi combinado, né? Isso, existe isso, e ainda existe, né? Essa questão de, pô, faz aqui esse jeitinho, dá esse jeitinho, tá? E quanto das patroas, é uma pessoa que, é engraçado, parece a mesma reclamação, né? Que não faça corpo mole ou que não chegue atrasado, não falte muito, existe muita questão da falta, né? E WhatsApp. não fique no WhatsApp. Nem no Facebook. Nem no Facebook, em horário de trabalho, né? E essa reclamação parece a mesma, né? Uma excesso de trabalho, a outra que não queira, a outra contra a patroa que não queira trabalhar muito. E isso é uma coisa que eu entendo que ainda é cultural no Brasil, tá? Porque a gente é só sair do país, a gente vê uma outra relação de trabalho, em especial nos Estados Unidos, que é um contrato que você vai, faz sua parte, ok, tá aqui seu dinheiro, obrigada. Dá para passar o rodo e só passa o rodo e exatamente, exatamente. Nós temos uma relação mais calorosa, mais aconchegante, até pela nossa cultura, somos assim, não vamos querer ser igual aos americanos, mas temos que aprender com eles também. Né? Não, tratar de forma fria significa, na verdade, tratar profissionalmente não significa que você está tratando de forma fria. Né? Então, assim, é o que a Viviane colocou. Hoje, essa mentalidade tem mudado. Até porque, então, em especial em São Paulo, que hoje eu acompanho, né, melhor, eu sou de Salvador, mas estou aqui há 10 anos, isso tem mudado, tem profissionalizado, mesmo antes da lei, isso tem profissionalizado. No Brasil, dormir em casa já é artigo de luxo, né? E isso vem, a gente estudando, de uma cultura daquela questão da colônia, de dormir, os empregados dormir. Isso nos Estados Unidos e na Europa é inadmissível o empregado, só se for uma família muito abastada, né? Então, porque tem o seu cômodo, sua casa resguardada, sua privacidade. Então, aqui no Brasil está tendo uma mudança muito forte e eu acho isso muito positivo, porque trata os dois lados como igual. Mas ainda é o excesso de trabalho de um lado e a outra falta de vontade do outro. Viviane, o que de um modo geral pode se pedir de uma empregada doméstica que não seja específica? Ela não vai só para cozinhar, ela não vai só para passar ou só para faxinar, né? O que ela pode fazer, o que é aceitável fazer, pedir para ela no dia a dia? Eu acho que é combinado para cuidar da casa, manter a casa limpa. Normalmente, nesses casos, elas cozinham o básico. Passa uma roupinha também, Passa sem uma ser roupa, passadeira? lava, passa. Sim, existe ainda bastante nesse perfil. E é aceitável pedir o que foi combinado e o que ela se propôs a fazer. Então, se na entrevista ou na hora que chegaram para conversar, olha, eu quero que você lave, passe, cozinhe, ok, aceitou, é isso que eu pago? Acho que é aceitável, sim. Até dá para detalhar, o cozinhar o básico, o que quer, né? Arroz, feijão, um bifezinho, um ovo. Isso. Né? Uma salada, né? Claro. Aí já vai ter que ser da Bahia. Nem eu sei cozinhar isso. Então, é o que foi combinado, que ela se propôs a fazer. Então, passar. Normalmente as empregadas não gostam de passar social. Não gostam, não sabem, tem uma dificuldade. Então tem patroas que se propõem a ensinar, que eu acho muito bacana. Então tem patroas que estão dispostas a investir no empregado, já sabendo dessa falta de empregado no mercado. Então, eu
acho que é por aí, né? Os salários mais altos, ou o que cresceram, fez com que muita gente demitisse essas pessoas? Sem dúvida. Essas empregadas? Sem dúvida. Mas eu acho até pouco que elas ganham pelo que elas fazem. Mas é que muitas pessoas pagavam, por exemplo, R$ 1.200 por mês a empregada, mas não assinavam a carteira. Então, consigo pagar os 1.200, mas eu não consigo pagar os impostos cabíveis. Os encargos. Se agora veio o fundo de garantia, hora que regulamentar, né? Isso que vai rapidamente, vai encarecer, mais 8%, né? Que hoje não é obrigatório. As que assinavam em carteira corretamente, ou seja, do que hoje é a lei, permaneceram. A maioria que não assinava não conseguiu, até tentou assinar, mas não conseguiu honrar. Que optou pela horista, é isso? Pela faxineira? Pela faxineira, tá? Que faz praticamente o serviço de uma doméstica completo, tudo que uma doméstica faz, só que como você falou, serviço acumulado. Então faz num dia um serviço de 2, 3 dias ou tenta fazer, que tá, mas ganha lá, saiu, já ganha seu dinheiro, tá tudo certo. Então, como é que um patrão pode manter motivado esse tipo de mão de obra? Valorizando o empregado. Eu acho que o empregado não pode só receber crítica, né? Tem que receber elogio, né? Às vezes erra, tá bom, errou, vamos ver se... Às vezes é um erro bobo que tem patrões que não relavam isso, mas tem outros que não, que vão lá, vamos tentar de novo. E eu acho que assim, valorizando. Eu recentemente assisti um filme chamado Diário de um Babá. Eu acho muito interessante. Diário de um Babá. Muito interessante esse filme. E ela é uma menina que faz economia, que busca um serviço de babá para entender um pouco da casa, da rotina, não porque precisa, mas ela quer fazer um estudo sobre isso. E ela fala que ela percebe que as donas de casa, as patroas, querem uma mulher que não tenha vida social e que de preferência nunca case. Aí eu fiquei pensando, de certa forma, tem uma lógica, porque assim, você está cuidando de um filho, de um bebê que precisa de uma assistência, se de repente aquela profissional fala, olha, amanhã eu não vou poder vir porque eu tenho um exame com meu filho, né? Cuidar do próprio filho, isso não que... Obviamente que me faria falta se eu fosse a patroa, porque eu tenho uma criança pequena que necessita de cuidados, mas ao mesmo tempo é o que eu falei da cultura. Para motivar um funcionário, você tem que entender que ele também é um ser humano, completamente igual a você. Na verdade, ele está ali com uma prestação de serviço a você, né? De novo, a questão cultural no Brasil, ele não está te servindo como um serviçal, não, ele é um profissional que está cuidando. Então, se você trata assim, a manutenção é absurdamente alta, o índice de manutenção. Se você trata profissionalmente, se você trata realmente como um funcionário, assim, esquece esse passado feudal não, colonial, né? Então, assim, trata realmente como um profissional, mantém, ressaltando os pontos fortes, como uma empresa, mas aos moldes de uma casa, recompensando, fazendo não é campanha porque não dá pra fazer campanha, mas assim, poxa, ela fez isso, fez uma a mais, então eu posso recompensá-la com algo, uma cesta básica, enfim, tem várias formas. Nosso caso também já recusou cliente. Sim. Me permite contar uma historinha? Pode contar sem dar os nomes aos bois. Claro. A gente acompanha na entrevista, eu gosto muito de dizer que a gente acompanha na entrevista, por quê? Porque do lado da patroa também já aconteceu. A patroa, olha, eu quero que entre tal horário, saia tal horário, que no sábado trabalhe, mas até horário. Ah, mas como? Ah, não, porque é assim, porque eu tenho filho, porque eu tenho marido, porque eu estudo e porque eu quero, e o salário é tanto. E às vezes, nesse dia, a profissional, no desespero, estava pronta para aceitar isso. Olhando, caramba, na hora, ok, deixei ali, assim, como é que se fala? Deu contra, né? Deixou rolar. Assim, deixei rolar para ver até onde ia, voltei para o escritório, liguei para a patroa, falei, olha, na entrevista você disse assim, não acho que isso esteja certo, não acho que isso seja justo para a funcionária. E da mesma forma, aí ela entendeu, não quis mais o nosso serviço, ok. E aí eu cheguei para a funcionária, olha, eu
fica a seu critério. Quer aceitar, aceita. Aliás, eu tinha falado primeiro com a funcionária, você quer aceitar, você aceita, mas eu acho que você não vai aguentar muito tempo. Você quer? É isso que você quer? Não, estou desesperada, é só até arrumar outra coisa. Aí já é um problema, né? Então, às vezes a pessoa aceita no desespero, a patroa vendo o desespero. Nesse caso, não estou dizendo que é o caso de todos, mas nesse caso a patroa estava aproveitando de uma situação que não é bacana. Então, eu acho que a Renata pensa igual, a gente prefere perder a cliente do que dar continuidade numa coisa que você sabe que não vai muito longe, né? Enfim. Sem dúvida. Como é que funciona? Se não dá certo, tem um período que pode devolver por conta da remuneração? Todo mundo quer esse ativo aqui. Assim, funciona da seguinte forma. Ela assina um contrato, tá? A patroa, Tá. ela faz 2 dias de teste, tá? Então, eu gostei da Maria e eu quero ficar. Então, ela paga sempre uma que se chama de comissão, a agência, 5% do valor do salário, tá? Bom, passado, a gente dá 45 dias para 3 reposições. Ok? Não gostei. Satisfação garantida ou troca? Mas aí não troca e ainda pode completar a frase. Ou devolução do dinheiro. A gente devolve isso, retém apenas R$100. Então, passados 45 dias, não deu certo nenhuma. Foram as 3 reposições, a gente devolve o valor que ela pagou menos R$100. Por isso é importante a entrevista dos dois lados, Claro, para você ter uma segurança também, senão fica uma devolução de história. Já aconteceu, hoje em dia não mais que a gente tem um número de reposição, mas na época eu repus 6 vezes a profissional, 6 vezes. No final já estava melhor amiga da cliente. Vocês selecionam mesmo sem ter uma demanda? Por exemplo, você vai gente lá querendo ser Sim. Da tua agência? Sim, porque como eu disse, acho que no início, é um quebra-cabeça. Às vezes eu tenho a vaga, eu não tenho a profissional naquela hora. O meu profissional, a vaga já foi preenchida. Então, é uma coisa. Eu acho que esse mercado é um mercado que não dá para você ter um banco de reserva assim, muito grande. Estático, né? É rápido, né? É rápido, é giro rápido. Então, apareceu. Se eu estou precisando de um emprego, eu não vou esperar, sei lá, se amanhã aquela vaga vai dar certo. E eu procuro deixar claro para a profissional, quando vai fazer uma entrevista comigo: olha, eu não estou te segurando aqui. Se aparecer uma vaga, pegue. Eu só te peço que você me avise. Às vezes elas avisam, às vezes não. Então, porque é bacana, eu não vou ficar segurando a profissional. Eu sei que ela tem conta no final do mês, então, olha, você fica livre para você fazer isso. Porque eu também não posso me comprometer a arrumar uma coisa naquele perfil que ela quer, porque às vezes ela quer um salário muito alto, que às vezes eu até brinco e falo: olha, se encontrar 2, me arranja um, que eu também quero. Então, às vezes, simplesmente não tem aquela vaga que ela quer naquele momento. Às vezes ela cansa de procurar aquele perfil que ela está lá de vaga e volta. Então... Ô, Renata, vocês ainda são consultoras de investimento. O que é uma consultora de investimento? Enfim, a gente... dá para conciliar? Foi essa a minha questão antes de entrar. Em casa, né? Com 2 filhos, trabalhando como consultora há mais de 10 anos. O que eu faço? Eu recomendo a você, dentro do seu perfil, você é casado, por exemplo, tem 2 filhos de 15 e 18 anos. O que você quer para o seu futuro? Eu quero uma renda de X, aos meus 65 anos. Então, a gente faz o planejamento financeiro até o período que você queira receber o seu valor. Quanto você por mês tem... Isso é um exemplo do que eu faço. Basicão. Quanto você pode poupar por mês? Não consigo poupar. Então, por que você não consegue poupar? Porque eu gasto tudo. Então, é muito interessante isso. Educação financeira. Educação financeira. E a primeira coisa que eu sempre falo isso para meus clientes é assim: se pague primeiro. Então, se eu me pago primeiro, eu ganho R$5.000, me pago 10%, 500 primeiro, eu vou viver com 4.500. Então, as pessoas normalmente querem pagar tudo e se pagar depois, poupar depois. Muita gente, a maioria não consegue, tá? Então, em especial os autônomos, né? Que é meu caso, inclusive. Então, nós propomos uma educação financeira a ela.
temos vários tipos de ferramentas que podem ajudar nisso, tá? Qual é o teu perfil? Ah, eu gosto de assumir riscos, então trabalhamos com fundos agressivos, fundos de investimentos agressivos. Não, eu sou uma pessoa extremamente conservadora, temos renda fixa, tá? Papel do governo. Então a gente recomenda o que ela tem que fazer e oferecemos o produto adequado a ela. A ferramenta Você trabalha com seu marido? Trabalho com meu marido. Com a Vivi também não? Sim, a Viviane, ela fez um... Vocês vão morar juntos. Então... se não tivéssemos... né? O que acontece? A Viviane, dentro dessa amizade que surgiu na aula de grávidas, eu falei, poxa, teve uma época que quando ela fechou a loja, eu falei, vem conhecer meu trabalho, porque você conhece muita gente. Ela é sócia da Hebraica, então ela conhece muita gente com o perfil que eu tô... perfil para investidor. Exatamente. Né? Então, eu sempre, essa questão da visão de negócios, eu procuro ter onde quer que eu vá, sem ser chata, né? Isso ela vê mesmo. Não sei de onde ela acha, mas ela vê. E aí é um hunter, né? Um perfil hunter mesmo. Então eu falei, Vi, o que você acha até você e seu marido? E ela falou, poxa, é interessante. Ela, tava um pouco livre, né? Assim, procurando. E ela gostou, chegamos a fechar negócios, mas eu percebo, particularmente aqui, falando mais da vida da Viviane, que a Viviane, ela tem... a questão da... Eu confio muito numa pessoa que ela entrevista. Às vezes eu nem tô, ou hoje mesmo, ela foi na agência hoje pela manhã e a gente agendou várias entrevistas. Então, eu percebo que ela tem esse perfil um pouco mais investigativo, eu sou mais comercial. Então, quando... Se complementa. Exatamente. Quando eu dei a ideia da Tulipa, que foi uma brincadeira não, foi uma ideia, mas não estava levando tão a sério, ela falou, não, eu gosto disso. Eu acho que isso eu vou me dar bem, de fato, e até me levou junto. No início, né, teve uma DR, assim, no início, quando ela veio para a Tulipa, sim, vou entregar o segredo. Ela chegou para mim e falou, mas como? Você desconfia de todo mundo? E porque estava muito legal, porque aquela pessoa era assim, assado. E olha, porque veja só, porque ela falou isso, que não bateu com aquilo. Aí, assim, a gente teve uma meia hora, assim, de choros e abraços, mas aí no final a gente chegou na conclusão que realmente ela tem um lado que eu não tenho. Ela, já deu pra perceber, ela fala bem mais que eu, Mas isso é natural, né? Se vocês fossem iguais não daria certo. Então, foi essa conclusão que nós chegamos. Não, dá certo, é a metade do limão, caso, então deu certo. E eu acho que é por esse lado, assim, Na parte do investimento, sim, eu acho muito bacana, eu recomendo, mas quem bate o martelo é ela. Nosso tempo está acabando, eu agradeço. Posso deixar o site? Pode falar. Área comercial aqui. Então vamos lá, www.tulipaserviços.com.br. Servicos. E temos também no Facebook a página da Tulipa, tá? E estamos aí para... Obrigado pela presença e semana que vem a gente volta a falar de empreendedorismo num setor bem diferente. Acompanhem uma grande semana. Obrigado.